Senhoras e senhores, boa noite. Em nome do ilustríssimo senhor Everton Marque, delegado da DESG do Rio Grande do Sul, daremos início aos trabalhos dessa noite. Eu sou o atuário Carlos Henrique Radanovitzky, da 42ª turma da DESG de Porto Alegre, realizada no ano de 2005. Ouviremos a palestra da doutora Daniela Alves, diretora do Centro de Estratégia, Inteligência e Relações Internacionais, a palestra denominada, então, Revolucionando o Futuro, o Poder da Governança Descentralizada. Informo-lhes também que a desguiana Rosa Maria Brito, ela, da turma 58 de 2023, vai monitorar as perguntas dos nossos participantes por meio da opção Atividades do Google Meet, informando-me com oportunidade para que chame o aluno interessado após a apresentação da doutora Daniela. Então, a palestra terá aproximadamente um tempo de 80 minutos. Se a doutora Daniela quiser, eu posso lhe avisar 10 minutos antes. Sim. Seguido de um período, então, de debate. Tá? Então, eu comunico também que ao palestrante que eu vou estar sempre à sua disposição aqui, e peço a todos que desativem o microfone e imagem a partir de agora. Então, de pronto, eu já vou passar então a palavra à doutora Daniela Alves para a gente apreciar aí a palestra dela. Obrigado. Muito obrigada. Posso iniciar? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer novamente aqui o convite feito, né, pelo Dr. Marque, delegado da DESG, pelo Coronel Petri também. É uma honra estar aqui novamente na DESG e poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, além de aprender sempre com vocês também. Dessa vez, a minha palestra, ela vai abordar um tema diferente, né, das palestras que eu ministrei anteriormente. Ela está intimamente ligada nas atividades que eu estou realizando atualmente, que eu ajudo na construção da governança de uma das maiores blockchains do mundo. Mas antes de explicar para vocês tudo o que isso significa, não só em termos tecnológicos e até mesmo para o futuro da sociedade, eu vou iniciar explicando para vocês como foi a evolução da internet até a gente chegar nesse conceito relacionado a blockchains, as questões descentralizadas, não é? A descentralização das decisões. Aqui nesse slide eu trago para vocês, não é exatamente essa evolução. Eu não sei se vocês lembram, lá no início da internet, quando nós acessávamos os sites, por exemplo, nós não tínhamos como interagir, apenas recebíamos informação, ou seja, nós não conseguíamos, por exemplo, comentar, nós não tinha nada que a gente pudesse, né, realizar ali para fazer algum tipo de interação. Isso nós chamamos de Web 1, né, que é essa primeira fase da internet. Logo depois, nessa segunda fase da internet, nós temos a Web 2. Aqui na Web 2, nós já temos essa possibilidade de nos comunicar, de interagir, de comprar, ou seja, é um outro nível de acesso à internet, não é? Porque aqui já entrou uma era em que nós temos um fluxo de informação muito grande, não é? Uma interatividade muito grande também. No entanto, apesar de toda essa evolução em termos de comunicação, nós temos um problema aqui, que é um problema que está sendo muito abordado e muito no auge hoje em dia, né? Que é o problema da centralização. Por exemplo, vocês acham que tudo que vocês postam na internet, por mais que tenha sido criado por vocês, é de vocês? Você acha que, por exemplo, algo que você publicou lá no Instagram, ou no Facebook, ou em qualquer outra rede dessas, é de vocês? Não. Né? Não, por quê? Porque você está utilizando hoje uma plataforma centralizada. O que isso quer dizer? Essa plataforma, ela pode decidir
simplesmente que ela vai retirar o seu conteúdo, muitas vezes até sem nenhum motivo. Eu tenho vários amigos, por exemplo, que perderam a conta do seu Instagram, até mesmo do YouTube, e não tiveram nenhuma justificativa, tá? Mesmo assim, sendo conteúdos que não está relacionado à política, nem nada disso, relacionado à arte ou outros temas, e não conseguiram mais reaver as suas contas, tiveram de recriar uma conta nova. Imagine para quem tem negócios ou depende financeiramente de todas essas redes, você também tem um certo risco, porque apesar da gente ter essa necessidade dessa comunicação e da utilização dessas plataformas, existe esse perigo. Para além de tudo, não é? Além do perigo da entidade centralizada em si, não é, porque você não é o dono do seu conteúdo que você está postando ali, nós ainda temos a possibilidade de governos, não é, que acionam essas entidades, essas plataformas centralizadas, para que retirem esses conteúdos. Então, passou a surgir uma onda, não é, de reflexões sobre, ora, qual é o limite exatamente da liberdade? Né? O que exatamente nós estamos e como nós estamos interagindo? Quando entra a Web3, que é sobre isso que eu vou falar com vocês, tá? A Web3, ela é interessante, porque utiliza a tecnologia, que eu chamo aqui para vocês de blockchain, tá? E essa tecnologia nos dá a possibilidade de interagir, como nós interagimos na Web 2. No entanto, esses aplicativos, em sua maioria, mas não todos, tá? Eles são descentralizados. O que significa isso? Não existe uma empresa por trás, ou não existe uma entidade centralizada por trás que vai colocar que este conteúdo é dela. Não. Na Web 3, o poder está nas nossas mãos, tá? Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos dentro da Web3. Então, não existe essa terceirização daquilo que é o nosso conteúdo, a forma que nós interagimos. É aqui que a gente traz essa descentralização. Por quê? Porque, na verdade, são várias pessoas que atuam para fazer com que essas plataformas funcionem. Quando a gente fala de blockchain, muitas pessoas lembram do Bitcoin, por exemplo. E o Bitcoin é uma blockchain, tá? É uma tecnologia. E para quem não sabe o que é a blockchain em si, eu vou explicar de uma forma muito simples. Eu quero que vocês imaginem um livro, tá? Nesse livro, nós podemos escrever. No entanto, a página e o que você escrever, a página desse livro, ela não pode ser rasgada, ela não pode ser retirada. O que você escreveu não pode ser alterado, tá? E o que você fez é 100% transparente e rastreável. Essa é a grande característica de quando nós estamos falando de blockchain, né? Descentralização, a rastreabilidade, né? E a transparência. A gente fala muito também sobre essa questão dos governos, não é? E eu não estou falando só do Brasil, tá? Mas no mundo todo, essa é uma discussão que acontece no mundo todo. Os governos, eles entraram em descrédito, não é? Por N motivos, não é? Ou porque não conseguem mais atender adequadamente às necessidades da população, ou porque a população se desiludiu por determinados motivos, como a forma como o governo age perante a sua sociedade, não é? E a partir disso, nós temos todo esse movimento com relação à liberdade, não só com relação à liberdade de expressão, mas à liberdade de você realizar transações. Logo aqui no início, para quem não estava, o Coronel Petri, ele estava bastante irritado, não é, por conta de, enfim, de uma história que aconteceu lá no cartório. E o que é interessante que hoje em dia, por exemplo, a probabilidade, não é, de em breve todos esses serviços serem substituídos por blockchain é muito grande. Em determinados países, você já realiza determinados registros em blockchain. Aqui no Brasil, as nossas documentações vão começar também a utilizar a tecnologia blockchain.
não é? Enfim, nós já temos projetos, por exemplo, vocês sabem, a maioria de vocês pelo menos sabem que eu atuo também no enfrentamento ao tráfico de seres humanos. E hoje em dia já se utiliza a blockchain para fazer a rastreabilidade de cadeias produtivas, por exemplo, seja de moda, ou seja, até mesmo a Coca-Cola, por exemplo, ela utiliza a blockchain para rastrear toda a sua cadeia produtiva, com o objetivo de reduzir ou até eliminar a probabilidade de se ter trabalho escravo dentro dessa cadeia produtiva. Então, só para vocês entenderem que a blockchain ela é uma tecnologia utilizada justamente por conta dessa sua rastreabilidade de informações, de você não conseguir alterar essas informações e de ela ser 100% transparente. E nós temos, claro, diferentes tipos de blockchain. Nós temos as blockchains públicas e as blockchains privadas. Por exemplo, o Drex, que eu pessoalmente tenho críticas com relação a isso, está utilizando, tá? Para quem não sabe, o Drex é o projeto do Real Digital. Eles vão utilizar uma blockchain privada. No entanto, existem vários riscos com relação a isso, né? Um deles, por exemplo, é quem estará com as chaves, tá, relacionadas ao Drex, porque as informações dali, como elas são rastreáveis, não é porque tem as chaves, o vazamento de informações ela pode ser muito mais fácil, né? Então, você introduzir um real digital, introduzir essa moeda digital, ela também envolve diversos riscos, e até mesmo riscos com relação à própria liberdade, tá? No entanto, por outro lado, também traz diversos tipos de inovação, mas esse não é o meu foco aqui hoje com vocês. O meu foco nessa primeira parte foi justamente explicar um pouco para vocês sobre essa questão da blockchain. Se vocês forem tendo dúvidas e quiserem escrever, podem escrever também. Aqui, normalmente eu trago, quando eu falo sobre governança descentralizada, depois que aconteceu a tragédia no Rio Grande do Sul, eu passei a utilizar muito como exemplo, tá? Por quê? Porque logo quando aconteceu, né, e vocês sabem muito bem porque vocês viveram isso, eu estava acompanhando daqui de São Paulo, tenho familiares, pessoas muito próximas, todos vocês em Porto Alegre, então acompanhei de muito perto a forma como as pessoas se auto-organizaram para responder imediatamente todos os desafios que estavam lhes sendo impostos, né? Então, isso foi algo simplesmente inacreditável, incrível. Eu ouvi diversas pessoas falando como isso estava acontecendo, não é? Enfim, em pouco tempo a população estava se auto-organizando. É claro que é muito difícil você ter respostas imediatas para esse tipo de situação. No entanto, quando eu falo aqui da sociedade se auto-organizando, ela é um exemplo do que eu quero dizer para vocês quando a gente vai falar sobre governança descentralizada, que é basicamente devolver o poder para as mãos das pessoas, né? Que elas possam verdadeiramente atuar de uma forma conjunta para resolver problemas. E é disso que a gente fala quando está falando sobre governança descentralizada. No entanto, quando a gente está falando sobre este ponto, a gente está falando também sobre como gerir isso, não é? Imaginem vocês a possibilidade, bom, aconteceu essa tragédia, imagine se a população do Rio Grande do Sul pudesse imediatamente, com um clique, né, votar sobre a utilização de fundos emergenciais, para onde vai, quem está mais precisando, se tivesse como simplesmente cruzar esses tipos de dados e agir de uma forma mais ágil, né? Desculpem ser redundante, isso seria possível? Sim, isso seria possível. No entanto, é algo ainda muito novo, tá? O que eu estou trazendo aqui para vocês. E que eu acredito que no futuro nós vamos ver vários tipos de entidades e de comunidades se organizando dessa forma e também utilizando a tecnologia blockchain para conseguir se autogerir. E antes de continuar, eu quero falar aqui para vocês que eu vou utilizar como caso de governança descentralizada o que está acontecendo na blockchain Cardano.
que é a blockchain onde eu estou auxiliando na construção dessa governança. Eu já expliquei para vocês o conceito, né, relacionado à blockchain em si. A Cardano, ela é uma blockchain bem interessante, porque é uma blockchain que esteve muito voltada e é voltada à questão científica, ou seja, todo o seu desenvolvimento, ele é voltado com desenvolvimento de papers, tá, de artigos científicos que são revisados por pares. Depois, apenas depois que esses artigos são publicados, aí sim vem toda a parte de desenvolvimento. Atualmente, a Cardano está no seu último período, na sua última fase de desenvolvimento, que é a Era Voltaire. E a Era Voltaire se trata justamente dessa questão da governança. E aí, o que isso significa? Isso significa que o poder de decisão do que vai acontecer nesta blockchain daqui para frente vai deixar de estar concentrada nas entidades que fundaram a Cardano, tá? Que a gente chama de entidades gênesis, que é a Fundação Cardano, que é a IOD, que é focada no desenvolvimento em si dos códigos, né, e de outras entidades, vai sair dessas entidades e ser entregue para a comunidade. Aí, muita gente me pergunta, mas Dani, quem faz parte dessa comunidade? Qualquer pessoa que tenha o token ou a criptomoeda chamada ADA. Então, qualquer pessoa que comprou, né, essa criptomoeda vai ter direito a participar dessa governança e a participar de várias possibilidades que acontecem dentro desse ecossistema. E eu vou explicar um pouco mais para vocês como funciona e até mesmo como funciona o maior fundo de inovação descentralizada do mundo que está dentro da Cardano. Qualquer pessoa aqui, por exemplo, se tiver um projeto que tenha relação com blockchain e quiser ser financiado, é possível submeter esse projeto, mas eu vou explicar mais para frente sobre isso. Então, eu vou continuar aqui falando para vocês sobre a governança descentralizada e como isso está acontecendo na Cardano e quais são as minhas perspectivas com relação a essa experiência e como isso pode impactar a nossa sociedade no futuro. Então, basicamente, quando a gente está falando da governança, nós estamos falando de democracia, correto? E aí eu sempre utilizo como exemplo, tá, para falar sobre a democracia, o conceito do Robert Dahl, quando ele traz a questão da poliarquia, e ele diz o seguinte, olha, a democracia, ela não está restrita ao voto. Então, muitas pessoas acham que o momento mais democrático, enfim, ou que a democracia, ela está reduzida, ou ela só acontece quando nós podemos ir às urnas votar em alguém. Não. O voto é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente para nós termos efetivamente uma democracia consolidada. O que o Dahl traz na sua definição e na sua reflexão, na verdade, é o seguinte: nós temos uma democracia, né, especialmente quando nós temos instituições intermediárias entre a população e os seus governantes, para que a população consiga controlar os seus governantes, né? Sem essas instituições intermediárias, esses meios, né, a população, como ela vai conseguir controlar os seus governantes? Essa é a grande questão, porque o conceito não pode ser o contrário, os governantes controlando a população, precisa ser a população controlando seus governantes. Então, aí o Dahl, ele traz esse gráfico bem simples e diz o seguinte: quanto maior a participação de uma sociedade dentro, né, de um sistema político, e quanto maior a contestação que existe dentro desse sistema, maior, né, a probabilidade, não é, de se ter uma democracia forte, que ele chama a democracia plena de poliarquia. E é bem interessante quando a gente pensa sobre como ele coloca essa questão da democracia, não é verdade? Porque é bem isso, ora, se você tem uma participação reduzida da população dentro desse sistema e um nível de contestação também pequeno, obviamente que você não pode falar que isso aí é uma democracia consolidada ou que você tem um alto nível de democracia, você não tem como dizer isso, não é? Então isso aqui é a pedra angular do que eu quero falar para vocês, justamente porque nós temos essa questão dos votos,
mas lembrando que a participação e a contestação, ela é sempre extremamente importante para que nós tenhamos um verdadeiro regime democrático. Aqui nós falamos sobre democracia líquida dentro da blockchain, por quê? Imagina aqui um cenário onde cada pessoa, cada um de vocês, tá, tem o poder de decisão para mudar o curso das políticas, não é, de uma forma direta. E a gente sempre lembra de como era, não é, a democracia da Grécia, a democracia direta, enfim. A democracia líquida é um pouco da mistura do que nós temos atualmente com o que existia também na Grécia, que é essa possibilidade de você diretamente exercer, não é, a sua cidadania. Aqui no slide eu coloco para vocês, não é, que também existe o conceito da democracia delegada, que é uma outra forma de se falar democracia líquida, que acaba surgindo como uma representação alternativa ao que nós temos hoje, que permitindo que o cidadão ele transcenda de um mero eleitor para se tornar um agente ativo de governança. E aí eu vou explicar um pouco mais para vocês por quê. Porque dentro dessa democracia líquida, que é exatamente o que vai acontecer ainda este ano na Cardano, nós temos o quê? A possibilidade de transferir o nosso poder de voto para um representante, como acontece no nosso sistema tradicional, tá? Só que no sistema tradicional, o que nós fazemos? Nós votamos, tá? Dentro da blockchain, o que nós fazemos? Nós transferimos o nosso poder de voto. No entanto, a diferença principal do sistema tradicional para o que nós estamos criando dentro da blockchain é o seguinte: caso esse nosso representante não atue da devida forma, ou como ele apresentou que iria atuar, nós podemos retirar o seu poder de voto imediatamente. Ou seja, as pessoas que estão ali engajadas dentro dessa governança, elas têm um poder direto, né, de dar o poder de voto, como também retirar esse poder de voto deste representante, tá? Então, assim, as pessoas passam a ter uma possibilidade de controle maior sobre quem está representando os seus interesses dentro desse sistema. Vamos lá. Aqui dentro da Cardano, tá, nós temos 3 pilares definidores dentro da governança descentralizada, tá? A primeira é a tomada de decisão on-chain. Quando a gente fala de decisão on-chain, é decisão na blockchain, tá? O que isso significa? Bom, significa que todas as ações elas estão na blockchain, todos os votos estão na blockchain. Isso quer dizer o quê, gente? 100% de transparência. Os representantes também, tudo que eles vão fazer serão 100% transparente. Tesouro 100% transparente, rastreável. Tudo que você faz ali dentro da rede é rastreável, não tem como fugir disso. Então, e não tem como alterar. Então, quando a gente fala decisão on-chain, é a decisão que ela está na blockchain. É inalterável, ela é totalmente transparente e rastreável também. E aqui dentro, eu vou falar para vocês como vão ser os 3 órgãos governamentais, que a gente chama de tomada de decisão da Cardano, tá? Dentro dessa blockchain. Nós temos aqui os representantes delegados, não é, como eu falei para vocês, eles são, desculpem, eles são o equivalente aos nossos deputados. Nós vamos delegar o nosso poder de voto para esses representantes. Eles vão ser remunerados, tá, por este papel. No entanto, a sua remuneração ela também é votada por nós, por toda a comunidade. Ou seja, o quanto eles vão ganhar, isso vai ser votado e decidido pela comunidade. Ou seja, não vão ser os representantes delegados que vão votar no seu próprio salário, tá? Isso não vai acontecer. Nós vamos ter também, já constituído, o Comitê Constitucional, tá? O Comitê Constitucional dentro da blockchain vai ser justamente para votar apenas em ações de constitucionalidade, ou seja, se ocorrer algum envio, tá, de solicitação de melhoria ou de algum projeto ou proposta que de alguma forma esteja inadequada aos princípios constitucionais,
o Comitê Constitucional entra para barrar ou para definir se é ou não é constitucional. Sim, a Cardano vai ter uma Constituição, e nós aqui no Brasil, eu sou a responsável por fazer a coleta, né, das informações da comunidade para a gente escrever a Constituição da Cardano, tá? Isso vai estar sendo realizado em vários países do mundo. Inclusive, essa palestra que vocês estão assistindo agora, ela é uma palestra que, claro, tem diferenças, não é, de um país para outro, mas que estão também sendo aplicadas em outros países. Então, nós temos esse comitê constitucional e os operadores de stake pool é um outro órgão, tá, governamental dentro da Cardano. As pools, tá, elas são como se fosse, eu não gosto de falar banco, tá? Mas, por exemplo, se você tem ADA, que é a cripto, você pode delegar dentro de uma pool. Isso ajuda a fortalecer a segurança da rede, tá? É basicamente para isso que funciona. No entanto, como você está ajudando a segurança da rede, você também recebe, tá? Como se fosse uma poupança, tá? Você acaba recebendo juros por estar delegando as suas ADAs. Qual é a diferença, gente? A diferença é que você não está enviando as suas criptos para outro lugar. As suas criptos continuam dentro da sua carteira, mas você também está ajudando a segurança da rede e para que ela se torne cada vez mais descentralizada. E esse é o ponto, sabe? Por isso que você não consegue censurar ou não consegue, enfim, impedir que as pessoas interajam dentro da Web3. Porque para você fazer isso, você tem que derrubar todos que estão ajudando na segurança da rede no mundo inteiro. E não tem como fazer isso, né? A mesma coisa lá com Bitcoin, não tem como fazer isso. Tá? Lembrando que por trás, quando a gente fala da Cardano, quando a gente fala do Bitcoin, nós temos uma tecnologia, é nisso que nós temos que focar, e é sobre isso que eu estou falando, tá? Sobre tecnologia. A Constituição... uma coisa interessante aqui que eu preciso falar para vocês. Esses são os 3 órgãos governamentais, né? No entanto, caso os representantes delegados e os operadores de stake pool decidam, né, ou a comunidade inteira se movimentou porque o Comitê Constitucional não está atuando de forma adequada, esses 2 órgãos podem derrubar o Comitê Constitucional ou algum membro deste comitê. Ou seja, o Comitê Constitucional ele pode deixar de existir. A gente fala que o Comitê Constitucional aqui na rede seria o equivalente ao nosso STF, tá? Então, qual é a grande preocupação dentro do modelo aqui? É não permitir concentração de poder, tá? E que se possa efetivamente ter uma descentralização, não é, que as pessoas consigam participar, mas ter esse cuidado com relação ao poder em si, não ter nenhuma instituição, fora a comunidade em si, que pode se movimentar, que esteja acima de todos. Então, essa é a grande preocupação quando se está fazendo esse tipo de modelo, né, um modelo de governança. Aqui, deixa eu ver, tá, vou passar. Na questão da Constituição da Cardano, não é que eu falei para vocês que vai ter uma Constituição, e aliás, na semana que vem aqui em São Paulo, nós vamos ter um evento justamente para fazer a consulta na comunidade aqui no Brasil, para a gente submeter depois as sugestões dos brasileiros com relação a essa Constituição. A Constituição provisória ela já foi publicada, e a partir desta Constituição que nós vamos elaborar e refletir sobre qual deve ser a versão final dessa Constituição. Ao chegarmos nessa versão final, ela vai ser ratificada em um evento constitucional que vai acontecer no final deste ano em Buenos Aires. Aqui no Brasil, nós vamos eleger 2 representantes, tá, brasileiros para serem delegados e representar o Brasil neste evento de Constituição, para ratificar a Constituição, né, e representar o nosso país dentro dessa inovação que está acontecendo, né? Todas as despesas que podem surgir por conta disso vão ser
pagas pela Intersect, que eu vou falar mais para frente o que é a Intersect. Tá? Agora, sobre as instituições, tá? Vão ser criadas dentro do ecossistema da Cardano vários tipos de instituições para que a comunidade se reúna e atuem, tá, de uma forma descentralizada para o desenvolvimento dessa tecnologia e para a adoção dessa tecnologia. A primeira instituição que foi criada, tá, é o Intersect. Essa instituição ela foi criada justamente para que a comunidade tivesse um meio, né, de se auto-organizar e também de receber fundos, tá, para diversos projetos de desenvolvimento. Para quem tiver interesse, depois eu passo também os links para vocês, tá? Esse aqui é o link de associação, porque o que é interessante, a Intersect ela foi criada em um estado norte-americano, tá? Porque lá, neste estado, existe uma legislação específica para organizações autônomas descentralizadas. Que é isso que eu estou falando para vocês, da comunidade se reunindo. Não existe uma hierarquia formal, tá? O que existe é a comunidade que elege, que também nomeia determinadas lideranças apenas por uma questão de organização, mas é um outro tipo de organização que não tem, por exemplo, na legislação brasileira. Já existe também legislação para a criação de DAOs, tá? Que são as organizações autônomas descentralizadas no Japão, onde a Cardano também está tendo uma atuação muito forte lá, mas aqui no Brasil nós não temos, né? No entanto, qualquer pessoa ela pode se filiar ao Intersect, porque é uma organização global. Então, todas as ações, apesar de ser uma organização global, ela está sob a legislação de organizações autônomas descentralizadas que tem nesse estado americano. Tá, mas aí vocês me perguntam, qual é a vantagem de estar no Intersect, né? O Intersect, como eu já disse para vocês, é uma organização de membros, né, da comunidade Cardano, e qualquer pessoa que tenha interesse pode fazer parte, especialmente para acessar subsídios. Esses subsídios eles podem ser para criar aplicativos, para ajudar com aplicativos também nesse processo de governança, não é? Porque nós vamos precisar criar muitas ferramentas para tornar este ambiente cada vez mais transparente, que as pessoas consigam entender o que está sendo realizado de uma forma fácil e objetiva. Então, qualquer pessoa pode agregar, qualquer pessoa pode ajudar e qualquer pessoa pode submeter um projeto também para receber fundos, desde que faça parte, né? O custo aqui da associação é ínfimo, são $10 por ano, tá? Não estou fazendo uma propaganda, eu só estou informando para vocês, porque isso está dentro da lógica de tudo que está acontecendo com relação à construção da governança dessa blockchain. Aí vocês me perguntam, ok, mas onde é que acontecem essas votações? Como é que vocês vão fazer tudo isso? Parece ser muito complicado. Dentro da Cardano existe essa rede chamada SanchoNet, tá? Que neste momento é uma rede de testes. E aqui nós temos a SanchoNet GovTool, que é esse site aqui onde todos nós votamos. O porquê, qual é a diferença, por exemplo, nossa, né, de votar ou de interagir da Web 2 para a Web 3? É que aqui nós utilizamos as nossas carteiras digitais, tá? Nós não precisamos passar nenhum tipo de dado nosso, né? A carteira digital ela já é um histórico em si, nós abrimos o dado que nós queremos abrir, porque nós precisamos, né, garantir a nossa privacidade, nós precisamos entender que a privacidade é algo extremamente importante, mas e ao mesmo tempo, né, entender que os dados são nossos e como nós podemos interagir da forma mais adequada possível. Então, quando vocês vêm ali logar com uma carteira digital, é muito mais seguro do que você, por exemplo, logar com um e-mail que tem ali com todos os seus dados
Desculpem, gente. Todos os seus dados cadastrados. Sabe quando vocês veem ali, log com seu Facebook, log com seu e-mail. Automaticamente você está dando ali uma autorização também para pegar diversos dados seus, né? Dado é ouro, né? É petróleo. E quando as pessoas entenderem a necessidade da proteção e de você entender o que é a Web3, né? Para muitos já vai ser tarde, mas para outros, né? O que eu brinco é que hoje nós estamos em 1990, quando a gente está falando hoje, neste exato momento, na Web3. É como se nós estivéssemos lá atrás, né, quando a internet, algumas pessoas já tinham acesso, mas a maioria ainda não tinha acesso a toda essa tecnologia. Quem teve acesso conseguiu criar muitos projetos, conseguiu criar muitos negócios, não é, que tiveram uma valorização imensa, e é exatamente nesse momento que nós estamos hoje na Web3, não é? Em 1990, e que nós podemos criar muitas coisas dentro deste ambiente, porque cada vez mais privacidade, ter o cuidado com os dados, vão se tornar algo muito valioso e que as pessoas vão querer cada vez mais. Então, dentro desse site aqui, sanchonet.tools, é o site onde nós conectamos a nossa carteira e nós, neste momento, realizamos os testes de envio de propostas de melhorias da rede, por exemplo, onde nós podemos nos registrar como representante delegado, podemos fazer diversos tipos de registros e de votação dentro deste site aqui neste momento. A partir do que foi construído, né, dentro da Cardano para chegar nessa era Voltaire, nós também criamos a GovChain Lab, que é um projeto brasileiro, não é, que eu faço parte, justamente para educar sobre governança descentralizada e a importância da gente pensar em sistemas que voltem a dar o poder nas mãos das pessoas, não é? Porque, infelizmente, nós não podemos mais contar, não é, com a boa vontade de governos atuando adequadamente para a sociedade. Então, nós precisamos pensar em novos modelos e utilizar bem essa tecnologia, né, para que as sociedades possam se auto-organizar, se autodesenvolver também. E isso não é algo fácil. No entanto, é algo possível e que, pouco a pouco, não é, tudo que está acontecendo no ambiente Web3 vai ser aberto para um público geral. Ainda é muito difícil a entrada do público geral na Web3, em primeiro lugar, porque a maioria chega querendo comprar primeiro uma meme-coin, né? Querendo como se fosse aposta. Vocês sabem que o Brasil está sendo um das países em recorde, né, dentro daqueles aplicativos de aposta. E não consegue entender que o desenvolvimento de uma riqueza, ela está também atrelado à sua dedicação e ao seu trabalho, né? E pouquíssimo atrelado a uma sorte isolada. Então, quanto mais as pessoas acharem que isso depende de sorte, mais dinheiro elas vão perder. Então, você tem todo um ecossistema que você pode submeter projetos, que você pode criar e desenvolver também a sua comunidade, desenvolver nossos projetos, mas muitas pessoas escolhem o caminho ali da aposta. Tem outra dificuldade que é com relação à utilização da tecnologia em si. As carteiras, como compra, não é algo tão fácil. No entanto, não é por isso que nós estamos trazendo vários tipos de tutoriais para as pessoas começarem a entender como é que se instala uma carteira digital dessa que eu estava falando para vocês, como é que você interage, como você pode, por exemplo, ser um representante delegado e, de repente, até receber para ser um representante delegado, porque vai ser uma função que você vai precisar se dedicar. Você precisa ser programador? Não, não preciso ser programador. Eu mesma não sou programadora. Eu tenho um bom conhecimento de tecnologia, mas não sou programadora. O que você precisa ter é, dentro da sua realidade profissional, você tem interesse em embarcar em uma tecnologia que com certeza já revolucionou e vai revolucionar muito mais a nossa forma de comunicar? Eu vou dar outro exemplo para vocês, para quem é advogado aqui.
esses representantes delegados, que são os nossos, entre aspas, políticos, deputados, senadores, eles, isso eu falo sempre nos treinamentos que eu estou fazendo, para treinar pessoas que querem ser representantes delegados. Eu falo assim, olha, não é porque você não está na blockchain, que a blockchain é incensurável, que você não é responsabilizado pelos seus atos, não é? Então, se você fizer algo de errado, por exemplo, se envolver com corrupção, para além de ter seu poder de voto retirado pela comunidade, você também vai arcar juridicamente com isso. Então, esses representantes delegados, eles também precisarão de uma orientação jurídica, né? E de ter uma série de serviços para que atuem adequadamente. Não só serviços relacionados a advogados, como também pessoas que estejam focados em comunicação. Por quê? Porque eles precisam se comunicar adequadamente com a comunidade, para que toda a comunidade, independentemente do seu nível de conhecimento sobre a tecnologia, compreenda sobre o que ele está votando, sobre o que ele está fazendo e possa acompanhar adequadamente. Então, tudo isso abre uma série de oportunidades e de serviços que não está atrelada apenas a desenvolvimento de aplicativos, não é? Então, e tem vários outros tipos de serviços que podem ser atrelados também, como, por exemplo, o educacional. Esse aqui é o canal do YouTube, onde nós começamos a publicar vários tipos de tutoriais também. Eu acho que eu não enviei o PowerPoint que eu deveria ter enviado, mas o que eu quero mostrar para vocês, vou tentar compartilhar aqui logo para vocês, é também sobre o Catalyst, tá? Porque o Catalyst é o maior fundo de inovação do mundo. Já vou compartilhar com vocês aqui, trocar a tela. Tá aqui. Janela. Não, estou compartilhando a mesma coisa. Janela. Tá. Aqui, pronto. Perfeito. O Catalyst, ele é o fundo de inovação da Cardano, tá? É o maior fundo de inovação do mundo. São mais de 1 bilhão e 500 milhões de ADAs, tá? Que é o token da Cardano, para ser utilizado do Tesouro para financiar projetos. Então, qualquer pessoa que tenha algum projeto que queira financiar, que utilize blockchain, ou que tenha projetos educacionais, ou que, enfim, da área da saúde, da área de habitação, que vocês possam, assim, imaginar. Para vocês terem uma ideia, existe um projeto chamado Empoa, de Moçambique, que foi financiado por este tesouro. É um projeto também que envolve blockchain, tá? E o financiamento de casas lá em Moçambique de uma forma muito mais barata, porque é muito caro você ter casas lá em Moçambique. E não só isso, as pessoas, elas trocam em Moçambique de casas pelo menos 15 vezes ao longo de sua vida, por conta dos desastres naturais que acontecem lá. Então, esse projeto Empoa, para além do financiamento em si, eles entregam casas, tá, que comportam e que aguentam furacão e que aguentam diversos tipos de desastres naturais. Então, para além dessas pessoas conseguirem um financiamento muito mais barato do que elas conseguiriam normalmente, elas conseguem acessar casas que vão ter uma durabilidade muito maior do que se fosse no sistema tradicional, que elas pagariam muito mais e muito provavelmente essa casa iria ruir. E outros projetos relacionados à internet descentralizada, não é? Porque em alguns países a internet é muito cara também, em outros países existe censura com relação à internet, e como você trata desses problemas. Aí muitas pessoas me perguntam, ora, mas de onde vem esse dinheiro desse tesouro, Daniela? É o seguinte, gente, dentro desse ecossistema, como eu já falei para vocês, nós
fazemos transações com uma moeda chamada ADA, tá? Essa ADA, que é a criptomoeda, quando nós vamos fazer transferências, nós pagamos uma taxa, tá? É uma pequena taxa. E essas taxas, elas vão para este fundo. E este fundo, né, é justamente para financiar projetos de inovação. O que é interessante, quando você submete esse projeto, é a comunidade que vota se o seu projeto será financiado ou não, tá? Ou seja, essa aqui, o Catalyst, foi a primeira iniciativa, tá, de governança descentralizada, o primeiro teste de como funcionaria isso, né, da comunidade votando em algo, e aí nós já estamos, o próximo fundo vai abrir agora em setembro, tá, vai ser o fundo 13, para vocês terem noção, no último fundo teve categorias que envolvia valores relacionados a 4 milhões de dólares por projetos, tá? Essas que envolvem esse montante maior são de projetos que têm impacto na realidade, tá? Então, depois eu posso compartilhar com vocês também os links e que vocês podem acessar aqui, tá aqui, projetocatalist.io/fundos, tá? Aqui vocês conseguem acessar, vocês conseguem ver os projetos que já submeteram, projetos que já foram financiados. Não é fácil conseguir, mas é possível, né? Desde que você tenha realmente um bom projeto. Então, basicamente, aqui eu apresentei para vocês, né? Primeiro, a compreensão do que significa blockchain. Desculpem, gente, estou um pouco com alergia. O que significa blockchain, esse desenvolvimento da governança descentralizada, e no futuro, tudo que está acontecendo hoje na Cardano, né, ela vem como um experimento para que outros lugares, né, seja entidades, seja cidades, né, possam utilizar como um experimento, ou como um piloto também, né, para que você consiga resgatar a confiança. O que nós temos hoje no mundo inteiro, tá? Na verdade, é uma crise de confiança. E é isso que nós queremos resgatar com a tecnologia, com a transparência e com o envolvimento direto das pessoas. É resgatar a confiança e resgatar, né, esse ímpeto da ação da comunidade para se desenvolver, para ajudar, não é? E para gerar negócios, não é? Que os negócios, eles geram desenvolvimento também, eles geram impacto na comunidade, no estado, no país. Então, esse é o nosso objetivo geral, né? Que no futuro isso possa, as ferramentas que estão sendo criadas hoje, possam servir também de inspiração para a gente poder aplicar mais transparência, rastreabilidade, né? E recuperar a confiança. Muito obrigada. Acho que tem perguntas aqui, não sei. Eu tenho uma pergunta, né? Muito obrigado pela apresentação. Depois, esse é o agradecimento inicial, depois terão os agradecimentos formais. Mas já tenho uma pergunta, mas eu vou dar uma aquecida antes dessa pergunta, de passar essa. Eu poderia fazer umas 8 perguntas, mas eu vou fazer só uma, né? Quais são os riscos, então, estamos vivendo um momento um pouco conturbado em relação a controle de mídias sociais, de redes sociais, até que ponto a gente entrar num projeto desse, né? Vamos chamar de projeto, não sei se seria o termo, né? Mas entrar num projeto mundial, né? Até que ponto a gente não pode ser bloqueado? Qual é a segurança que a gente não tem, né? De não ser bloqueado, não ser impedido de participar mais disso, né? Qual é a segurança que a gente teria nisso? Olha, a
a questão tecnológica nos traz a segurança. No entanto, se nós estivermos, por exemplo, em países que querem te impor que você não pode fazer determinada coisa, você pode ser preso, não é? Então, aí nós estamos falando de governos extremamente autoritários, não é? Que quer te impedir de participar de projetos, não é? Que envolvam outros países, que envolvam tecnologias, determinadas tecnologias, mas em tecnologia em si, não tem como te bloquear, não tem como te impedir de usar a tua carteira. Qual é a diferença de você, por exemplo, fazer um login com um e-mail Facebook ou uma carteira digital? Usar o teu e-mail Facebook, ele é bloqueável, tá? Usar a sua carteira digital, não, ela não é bloqueável. Né? Ela não é bloqueável por absolutamente nenhuma organização. Então, é aí que a gente faz a transação. Aí alguns me falam, ok, mas existem o perigo também de crimes com relação a isso, não é? E aí, eu sempre dou o exemplo. Bom, se você está cometendo um crime, não é, você vai ser investigado e muito provavelmente você vai também ser preso, não é? A gente sempre tem um exemplo para quem tiver interesse em saber um pouco mais e pegar lá do início mesmo com relação a toda essa história relacionada às blockchains. Tem um livro chamado A Internet do Dinheiro. Dentro desse livro, que é muito interessante, que ela explica muito bem todo o início da questão do Bitcoin e dessas novas tecnologias, ele diz o seguinte, ora, muitos políticos falam sobre essa questão da utilização por bandidos, mas toda nova tecnologia que surge, ela sim é não só nova, não é? Como antigas também, elas também são utilizadas por organizações criminosas. E aí ele dá o exemplo, o carro. O carro, quando surgiu, né, uma das primeiras utilizações foi também por organizações criminosas, para fazer, enfim, assalto, para fazer determinadas coisas. E aí a gente vai evoluindo na tecnologia. O telefone, quando surgiu, também facilitou a comunicação entre essas organizações, né? Aí nós avançamos mais, chegou e-mail, chegou a internet, chegou esses fóruns, não é? Que aí, quando a gente está falando Dark Web, é outra coisa, tá, gente? Dark Web é uma coisa e quando a gente está falando da Web 3 é outra coisa, né? Aí você tem esses fóruns darks, não é? Que realmente existem crimes ali, mas que são investigados e quando encontram ali a pessoa, ela é presa. E o que é interessante quando a gente fala em crime dentro da blockchain, mas, gente, é tudo transparente e rastreável. Não é? Quando alguém quer e utiliza a blockchain para cometer um crime, ela está fazendo a maior bobagem desse mundo. Porque é muito fácil para uma autoridade policial rastrear o que a pessoa fez, tá? E chegar até ela. Então, é isso. Quando a gente está falando de uma tecnologia 100% transparente, nós estamos especialmente falando sobre dar o poder novamente ao poder, não é, nas mãos das pessoas de bem, que querem construir, que querem fazer alguma coisa. Voltando à sua pergunta, no sentido tecnológico, não é possível bloquear. Não é? O que é possível são ameaças diretas, não é? Em países mais autoritários, não é? E a proibição de países mais autoritários ainda da utilização de determinadas tecnologias, se alguém for pego, vai ser preso também. Até hoje, por exemplo, a China já tentou proibir a mineração de Bitcoin. Já tentou proibir a utilização de Bitcoin. É impossível fazer isso. Eles já proibiram e desproibiram várias vezes, porque eles entenderam que é impossível você proibir a utilização do Bitcoin. É impossível você proibir a utilização da ADA. É impossível você proibir, porque é uma tecnologia. Antes da gente pensar lá na moeda, da criptomoeda digital, nós estamos falando de uma tecnologia que revoluciona a nossa forma de interagir e desenvolver novos projetos também, para tornar a sociedade cada vez mais livre. É sobre isso que nós estamos falando. Obrigado, doutora Daniela. Nós temos agora 2 debatedores inscritos. Primeiramente, o capitão de cavalaria Anderson Lara e prepara
o advogado Mário Krasner, por favor. Anderson, por favor. Boa noite. A minha pergunta é se existe alguma limitação hoje no uso da blockchain para a governança descentralizada. Anderson, obrigada pela sua pergunta. Você diz limitação jurídica ou limitação tecnológica? Jurídica. Não existe nenhuma limitação. Como nós não temos a regulamentação no Brasil sobre isso, nós também não somos impedidos, não é? Isso tudo é muito novo, tá? Nós estamos construindo a história. Isso é o que está acontecendo hoje. Nós estamos construindo a história da tecnologia, a história como no futuro as pessoas e as sociedades vão se organizar, tá? Desde o sentido tecnológico e também desde o sentido comunitário. Então, o que nós temos nos Estados Unidos, alguns estados já têm regulamentação para organizações autônomas descentralizadas, que é esse o nome. No Japão também já tem. Na Suíça também já tem, não é? Infelizmente, aqui no Brasil ainda sequer falaram sobre isso dentro do Congresso Nacional. O que tem dentro do Congresso Nacional e o que avançou foram projetos relacionados a imposto, né? Mais imposto para cripto, essas coisas, né? Mas ainda não temos regulamentação no Brasil sobre isso. Então, se nós não temos legislação sobre isso, nós não temos nenhum tipo de impedimento. No entanto, eu imagino que conforme isso vá crescendo, não é? Que ainda é muito novo, tanto que nós estamos trazendo isso para o Brasil, né? Colocando o Brasil dentro, tá, dessa construção de governança descentralizada. Isso com certeza vai chegar no Congresso Nacional, e aí, né, a gente vai saber qual vai ser as diretrizes, não é? Mas a intenção é você dar a personalidade jurídica para esse tipo de organização. Por quê? Porque isso facilita, por exemplo, no fechamento de contratos, não é? Para vocês terem uma ideia das atividades que eu estou fazendo hoje no Brasil. Ora, eu posso assinar um contrato, eu tenho que assinar como pessoa física, ou utilizar a minha própria empresa para assinar os contratos. Porque eu não posso assinar por uma organização descentralizada, porque primeiro que as pessoas ainda não sabem o que é isso, e nós não temos um arcabouço jurídico no Brasil para que eu possa assinar contratos, sabendo que eu estou representando uma organização autônoma descentralizada. Então, por isso que é tão importante a questão da regulamentação também. Por mais que no mundo cripto, todo mundo assim não gosta da palavra regulamentação, não gosta quando a gente fala de interferência de Estado. No entanto, tem algumas questões práticas que nós precisamos pensar, como essa. Bom, eu preciso, por exemplo, eu fiz agora, nós vamos fazer nós fizemos um evento junto com o INSPER aqui de São Paulo, vamos fazer agora junto com a ESPM aqui de São Paulo também, vamos fazer em Curitiba um outro evento também, presencial, e eu não pude assinar os contratos, tá, representando essa organização. Então, eu tive que, as negociações, elas foram abertas, eles sabem que eu represento essa organização, mas você não tem um panorama jurídico ainda para eu poder representar, para poder contratar também. Ou seja, o que nós temos dentro da blockchain hoje, por exemplo, eu sou contratada dentro do Intersect, mas é tudo dentro da blockchain, o que significa? Os acordos, eles estão na blockchain, e os acordos precisam ser cumpridos. Então, a blockchain, o que significa? Quando eu faço a minha parte, a blockchain entende que eu fiz a minha parte, ela recebeu a minha parte, e aí a parte lá do contrato inteligente, não é, que a gente fala dos smart contracts, elas abrem o envio dos recursos. É assim que acontece, é assim como funciona lá no Catalyst. Então, eu não sou contratada com um contrato formalmente, como acontece no nosso país. Existe um contrato inteligente. Né? A gente sempre fala, as pessoas perguntam, mas é um contrato inteligente? A gente sempre fala assim, olha, não é um contrato, nem é inteligente. Né? Por quê? Um contrato, isso significa que você está ali trazendo a questão da legislação local de onde você está.
E não é assim que funciona como nós trabalhamos. O que nós fazemos ali? Nós temos critérios que vocês precisam cumprir. Okay? Os critérios são esse para receber os recursos. Você cumpriu? Ok. Aí os recursos são liberados, ou seja, é mais automatizado do que inteligente, entendeu? Mas traz muito mais segurança, porque você sabe que o recurso está lá e que ele vai ser liberado assim que você cumprir a sua parte. Né? É muito mais seguro do que... Eu posso falar porque, bom, já assinei tanto contratos inteligentes quanto os contratos locais. Né? Nos contratos locais, muitas vezes, assim, você pode até não receber. Aí você vai na justiça e tem todo aquele trâmite, né? E você não sabe se realmente algum dia você vai conseguir receber, mesmo que a justiça diga que você tem direito a receber aquilo. Né? Mas no contrato inteligente você não tem esse risco, entendeu? Porque você sabe que o recurso está ali, você tem que cumprir a sua parte. Por isso que a gente fala que essa tecnologia ela vem para restaurar a confiança. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Claro, conseguiu sim. Obrigado. Obrigado. Com 2 debatedores inscritos, eu vou chamar agora o advogado Mário Krasner, por favor. Boa noite, doutora Daniela. Eu estava vendo aqui. Poderia comentar um pouco mais sobre as categorias das blockchain, né, que eu sei que tem pública, privada, consórcio, né? Poderia haver uma que seja de forma mista ou nessa interação ainda não é possível? Né? Normalmente, quando falam da questão mista, é misturar a Web 2 com a Web 3, né? Essa interatividade. Por quê? Para popularizar essa tecnologia, você tem que torná-la mais amigável. E a Web 2, essa é a grande diferença. A Web 2 ela é amigável. Qualquer pessoa consegue entender, qualquer pessoa consegue logar, entrar ali no seu Instagram, no seu Twitter, é tudo muito fácil. Isso não é tão simples na Web 3. Então, quando a gente fala do misto, é tentar fazer essa composição de Web 2 com Web 3, tornar cada vez mais simples, né? E você ter sites Web 2, mas com tecnologia Web 3 por trás. Você tem as blockchains públicas, são as blockchains como o Bitcoin, o Ethereum, tá? E a própria Cardano. Ou seja, você consegue rastrear, qualquer pessoa consegue rastrear todas as transações. Existem as blockchains privadas, que é o caso que está sendo usada no Drex. Aí nós, aqui de fora, não temos como rastrear as transações, tá? Nós não temos como fazer isso. Mas qual é o grande perigo? O grande perigo é que, por exemplo, para eu ter a minha carteira digital, existe uma coisa que a gente chama das palavras sementes, tá? Você tem que guardar isso com toda, assim, a sua vida, porque se você perder essas palavras, você perde o acesso à sua carteira. Né? Outras palavras? Isso. 70? São normalmente 24 palavras. Você precisa escrever elas num papel. Você não pode guardar isso no computador. Você não pode tirar foto. Por quê? Porque você pode ser hackeado. E alguém vai pegar aquelas palavras, já sabe que é de uma carteira cripto. Vai pegar aquilo e vai tirar todo o seu dinheiro dali. Tá? Claro, você pode fazer um boletim de ocorrência, pode rastrear, mas isso demora. Né? E, às vezes, a pessoa, o ladrão, né, o criminoso, que hackeou a sua carteira, ela pode deixar ali parada por anos, tá? Só para não ser pega. Quando esquecerem, vai tirar o recurso de lá. Tá? Então, tem tudo isso que precisa ser tomado cuidado. Agora, vou pensar isso na blockchain privada. Também existem as palavras, tá? Ou seja, também existe uma chave de acesso. Quem tem essa chave de acesso? A gente não tem a governança disso ainda. Nós não sabemos quem vai ter isso. Ou seja, como é uma blockchain fechada, as transações elas não são públicas, nós não conseguimos ver. Por quê? Porque é você, todo mundo aqui, né, vão fazer transações, é como se fosse passar um Pix, sabe? Mas qual vai ser a diferença aqui? Tudo seu vai poder ser tokenizado, ou seja, você vai poder tokenizar seu carro, sua casa, tudo, absolutamente tudo. Ou seja, o que é tokenizar? É você fracionar.
As pessoas podem comprar frações daquilo que você tem. E, ao mesmo tempo, qual é o perigo? Quem aperta o botão. Quem tem o botãozinho para tirar tudo de todo mundo? Lembra da era... E isso já foi feito, né, numa era que não existia essa tecnologia. Tá? Lá na era Collor. Né, que era o quê? Na poupança ali da população. Mas qual é a diferença agora? Né? Não vai existir mais intermediário. Quem tiver o poder de apertar este botão ali, vai diretamente na conta de todo cidadão e vai poder tirar. Aí que vem o perigo, né? O Carlos, o doutor Carlos, ele estava falando, mas qual é o perigo? No caso do Drex, usando essa blockchain privada, é justamente de você ter todos os seus bens automaticamente bloqueados, assim, é instantâneo, tá? Imagina a moça, desculpem, eu só quero utilizar como exemplo, tá? A ex-diretora do Twitter, ela poderia nem simplesmente nem ter recebido uma notificação, seus bens automaticamente bloqueados. Tá? Tudo. Isso pode acontecer hoje? Claro, acontece, né? Mas ainda você precisa passar pelos trâmites dos bancos, enfim, precisa ser... Existe ainda uma certa... Não é dificuldade, tá? Mas com a blockchain privada, no Drex existe isso. Quando a gente fala dessas moedas centralizadas, existe esse perigo, não é? Como existe, por exemplo, a moeda lá na China, que também é uma moeda digital do governo. Mas, claro, existe o perigo, mas também existe toda uma gama de inovação que vai surgir por conta, tá, da possibilidade de tokenização muito fácil que vai acontecer no país. No entanto, qual é a minha crítica? Nós precisamos de governança. Saber exatamente quem é o responsável por este botão, por essas chaves, não é? Quem vai ser o responsável, quem vai entrar neste controle de governança e como isso vai funcionar. Isso ainda precisa ser melhor, precisa ser... trazida a discussão de uma forma mais transparente, porque todas as palestras sobre o Drex que eu já ouvi, eles só falam da parte boa, que é essa parte da inovação, que vai ser muito importante, sim, realmente, vai trazer. Mas nós precisamos conversar sobre governança. Né? Se eu tirar as moedas e botar numa carteira, né? Vamos dizer, você tem hoje 3, 4... mais confiáveis que você pode fazer isso, né? Ou seja, você vai tirar do mercado e botar na sua particular, né? Tem ou teria a possibilidade de ter um tipo root, o administrador, de acessar e ter esses contatos nessas carteiras, porque como é linguagem, né? A linguagem de computador, ela sempre tem o administrador, né? Você fala de transferir o Drex, o real digital, para a sua carteira. Uhum. Porque a custódia hoje, pelo que eu entendo, a custódia seria do Banco Central. Mas isso. Custódia, ok? Isso. Custódia é responder que aquele Drex equivale a uma quantidade monetária, mas eu posso tirar ele da custódia e botar na minha própria carteira. Né? Se a carteira ela estiver habilitada, né, e receber, é possível, mas, por exemplo, eu não tenho conhecimento de que a gente consiga receber as moedas digitais da China, por exemplo, numa MetaMask ou a Eterno, que é da Cardano, tá? Então, o que normalmente se utiliza, né? Se você quer deixar pareado, nós normalmente utilizamos a gente chama de stablecoin, tá? Que é uma moeda pareada ao dólar. A gente fala o SDC, o SDT, né? Porque aí a gente não está exposto às flutuações do mercado. Lembrem, quando você compra ADA, quando você compra Bitcoin, quando você compra Ethereum, você está exposto ao mercado de risco, tá? Isso é importante vocês saberem. E outra, não achar que você vai ganhar dinheiro do dia para a noite. Quando eu falo aqui, eu estou falando de tecnologia, né, e não da especulação do mercado em si. Eu invisto, mas para longo prazo. Né? Então, quando vocês veem aí essas flutuações de 50%, de 30%, aumenta, diminui, para mim não faz diferença, porque o que eu acredito é na liberdade
que a tecnologia se traz, e também, claro, tenho a minha parcela de investimento. Mas o que a gente faz normalmente é colocar em uma stablecoin que é pareado ao dólar. Não é? Porque a gente sabe, gente, mesmo o dólar, assim, a gente tem críticas fortes com relação às moedas fiduciárias, porque os governos eles saíram ao longo dos anos imprimindo dinheiro adoidado. Isso não foi só no Brasil, isso foi no mundo inteiro. Se vocês verem, por exemplo, a dívida nos Estados Unidos chegou a trilhões. O poder de compra das pessoas ao longo dos anos, elas vêm reduzindo cada vez mais, não é? Então, quando nós estamos falando dessa tecnologia, nós estamos falando também de devolver o poder de compra às pessoas, né? De você não ter o governo que está imprimindo dinheiro sem nenhum tipo de responsabilidade porque quer realizar medidas populistas, né? Então, é disso que nós estamos falando também, de devolver o poder de compra às pessoas, mas, claro, isso você precisa entender que passa por um processo educacional, né? Que não é fácil, porque você precisa entender, primeiro, que é risco, segundo, como fazer a gestão de risco, entender o que é gestão de risco, entender o que é tecnologia e como você pode se beneficiar disso. Eu tenho uma grande amiga que era professora de escola pública, eu fiz amizade dela dentro da comunidade cripto, ela era professora de escola pública, e hoje, assim, ela mudou completamente a vida dela dentro da blockchain, né? Ela, assim, é uma das pessoas mais conhecidas no mundo inteiro, né? E é uma brasileira, porque ela teve a curiosidade lá há 10 anos atrás. Gente, imagina você comprar Bitcoin há 10 anos atrás. Dê uma olhada aí na cotação, tá? Só quem tiver curiosidade, uma professora de escola pública, teve a curiosidade, não comprou a primeira leva há um pouco mais de 10 anos, porque alguém chegou e falou para ela que era golpe. Ela resolveu estudar. Ela entendeu que era uma tecnologia. E ela apostou no quê? No conhecimento e na educação. É nisso que a gente sempre tem que botar ali na cabeça das pessoas. Esqueça joguinho, esqueça tigrinho, esqueça aposta imediata. Aposte em você, na educação, e aposte também na criação de novas oportunidades, de negócios, de desenvolvimento, que é isso que a tecnologia traz. Obrigado. Obrigada. E, aliás, né, se tiver alguém aqui com interesse, eu já lanço até uma ideia aqui de proposta. Imagina só você propor dentro ali daquele fundo que eu mostrei para vocês, do Catalyst, para vocês que são advogados, por exemplo. Bom, eu vou criar um grupo, né, de discussão, pode ser dentro da minha entidade, dentro do... Enfim, nem precisa ser de entidade nenhuma, você pode criar ali alguma iniciativa para estudar os aspectos jurídicos da blockchain no Brasil, por exemplo, né? E gerar estudos, gerar material educacional, realizar palestras sobre isso com o foco jurídico. Isso é possível, né? É só montar o projeto, ter um projeto sério, com pessoas sérias, que eu sei que todos vocês aqui são, e vocês podem submeter. Só para vocês terem uma ideia da amplitude que pode chegar a isso também, não é? Porque se vocês terem noção, não só projetos técnicos no sentido da tecnologia, mas também podem ser desde do marketing, de legislação, como é que isso funciona no Brasil, como é que pode ser melhorado, tudo isso é possível. Tri, vai fazer uma pergunta? Professor Daniela, eu fiquei ouvindo sua palestra, claro, que entrou vários conceitos novos aqui, à medida que fosse falando, eu fui abrindo aqui abas no meu computador, né, para tentar interiorizar esses conceitos de blockchain, Gov, Chainlab, Age of Voltaire, Sanchonet, e por aí tá, para mim poder entender. Entendi que o que tu está nos apresentando é um tipo de investimento de projeto ou um grupo de investimento ou investimento em algum projeto, assim, a coisa sem ser financeira. Além de financeira, é mais profundo, é mais que isso. A pergunta é a seguinte, veja bem,
eu estou já me sentindo meio que excluído dessa tecnologia. Como é que eu, vou dizer, que sou cestroso, fico já desconfiado quando põe numa poupança, vou pegar e vou investir numa criptomoeda, ADA, e como é que na prática eu vou fazer isso e vou ter a segurança? É a primeira coisa que eu pergunto para o gerente de banco. E aí? Não é que todo investimento existe um risco, mas esse aí é uma... E na internet a gente fica mais cestroso ainda. Que comentário poderia me fazer para me ajudar, eu que estou recebendo agora esses conceitos? Em primeiro lugar, você não precisa comprar. Você pode receber, por exemplo, pelo fundo Catalyst, se você tiver algum projeto, se você quiser submeter alguma coisa, se a própria DESG quiser submeter alguma coisa, você pode receber por isso, tá? Tanto pelo Intersect também, você pode receber por atividades que você queira fazer ali dentro. Então, não necessariamente você precisa comprar. Mas o que é interessante e qual é a diferença quando a gente fala desse mundo cripto e da blockchain? Você é o responsável, né, pelas suas decisões. Quando nós estamos nos relacionando com o banco, o que existe ali? Existe um filtro de todas as informações. Existe um filtro, por exemplo, do que o banco quer que você invista, tá? Onde o banco quer que você coloque seu dinheiro, que muitas vezes nem é vantajoso, mas como você também não tem tanto conhecimento, você vai lá e deixa, porque pelo menos está rendendo alguma coisa, não é verdade? Mas aqui, do que eu estou apresentando para vocês, em primeiro lugar, é uma tecnologia, tá? É um ecossistema. Para vocês terem noção, para cada blockchain existe um ecossistema. Existe um ecossistema, por exemplo, do Bitcoin, existe um ecossistema do Ethereum. O que isso quer dizer? Dentro de cada projeto desse, tem milhões, assim, centenas, milhões não, mas centenas de projetos sendo criados ali dentro. Desde aplicativos para vídeos incensuráveis, textos incensuráveis, que eu posso colocar mais? Você fazer empréstimos, tá? Empréstimos de uma forma muito mais barata do que acontece no mercado tradicional. Você consegue, que é o que é mais um conceito aí para o senhor, coronel, que são as finanças descentralizadas. Depois pesquisa sobre isso. Que é justamente você não ter mais o banco como intermediário. Que quando nós estamos falando da blockchain, é tirar os intermediários do nosso meio. Tá? Por quê? Porque os intermediários, eles têm os seus interesses. Aí, quando eu falo da educação, é que cada um é responsável por, primeiro, entender o que a tecnologia significa e tomar as suas decisões. Existe, por exemplo, o ecossistema da Solana, que vive travando, mas está num hype assim, está subindo sem parar, né? O preço dela. Mas o que significa em termos de segurança? Será que vale a pena em si? Mas tem muitos projetos interessantes lá dentro também, né? Assim como tem um outro ecossistema de uma outra blockchain chamado Polkadot, que aí é uma outra coisa, e é um outro mundo. Tanto que nós temos eventos, muitas vezes, para trocar informações entre as comunidades, tá? Sobre o que o outro está fazendo, o que está acontecendo. Nós temos, por exemplo, as plataformas de NFTs. Aí muita gente fala, aquelas figurinhas de macaco, né? Sem saber muito bem o que isso significa, né? Os NFTs, eles vieram, né, como uma forma também de inovação, tá? Em que eu posso ter ingressos que a pessoa, né, só vai transferir, ou alguém só vai conseguir esse ingresso se a própria pessoa transferir para outra. Não tem como você, de alguma forma, piratear esse ingresso. Tá? Não tem como. Hoje, se eu não me engano, a Simpla, essa plataforma de ingressos, utiliza blockchain. Você não tem como duplicar esses ingressos, tá? Por quê? O NFT, ele é basicamente um contrato inteligente. Então, hoje em dia, estão utilizando os NFTs para formar comunidades, né? Você só entra nessa comunidade se você conseguir acessar por um NFT, não é? Senão, de outra forma, você não consegue entrar.
Então, tem várias coisas acontecendo. Hoje tem dentro do Bitcoin, as pessoas estão conseguindo criar mundos virtuais dentro do Bitcoin. Aí já é um outro tipo de loucura, tá? Que aí a gente teria que avançar ainda mais. Eu já estou criando o meu lá, mas brincando, entendeu? Mas se você parar para pensar, você está pegando um Bitcoin, tá? Que é um token, que é uma criptomoeda, você está construindo algo lá dentro. Sim, a gente pode construir algo lá dentro, mas que é incensurável, que pode ser um clube, que pode ser qualquer coisa, né? Então, nós temos, assim, nós temos algo que eu gosto muito, que a gente chama de ciência descentralizada também. A ciência descentralizada, hoje, que vocês podem pesquisar também sobre isso, nós temos essas comunidades, tá, científicas, que se juntam para financiar projetos, tá, na área da saúde, por exemplo, principalmente em projetos que normalmente a indústria farmacêutica não investe tanto porque não tem tanto retorno, né? Algumas doenças raras, tá? Então existe esse investimento, existe todo um protocolo também para você conseguir isso, para desenvolver a pesquisa, não é? Porque você precisa seguir determinados parâmetros, tanto éticos, não é, quanto de procedimentos também, para conseguir fazer isso, tá? Mas tem, por exemplo, o Molecule, que é um desses projetos, tá? Que, se eu não me engano, eles tratam sobre a questão... me esqueci agora, mas eles tratam sobre a questão de envelhecimento, de envelhecer bem, tá? Então são vários tipos de pesquisas, né, que são realizadas, não só para a questão do envelhecimento, mas para vários outros relacionados a doenças raras e tudo mais. Então, que não conseguem financiamentos em farmacêuticas. Mas o interessante é que as farmacêuticas começaram a ver esse movimento da ciência descentralizada, que são as pessoas se juntando, né, para conseguir fazer com que esses projetos aconteçam, e agora elas também estão começando a entrar dentro dessas comunidades para financiar também dentro desses grupos, né? Então, vocês veem que esses movimentos também acabam favorecendo com que decisões antigas que não eram, né, que pareciam ser as acertadas dentro de um modelo de negócio, eu não estou criticando, tá? Porque, querendo ou não, as farmacêuticas, por mais que elas tratem com questões relacionadas à vida, elas também são um negócio e têm as suas decisões, não é? Mas hoje elas viram que abriu uma outra oportunidade de você conseguir investir, tá? Nesse tipo de pesquisa, que antes não era possível, que eles não viam que era interessante, mas agora é, né? Então, para vocês entenderem que esse movimento descentralizado começa a mexer também com antigos paradigmas, eu diria assim, né? Ou antigas decisões que antes eram tratadas como, bom, isso aqui é inalterável, né? Agora, voltando, Coronel, qual é a garantia? Todo mundo quer garantia, né? Todo mundo quer garantia de algo. Mas o seu maior patrimônio, Coronel, é o seu tempo. Todos nós. É o nosso tempo. Então, por isso eu agradeço o tempo de cada um de vocês que estão aqui, porque vocês estão estão colocando aqui à disposição o maior patrimônio que vocês têm. Tá? É o maior, não tem nada mais valioso que o tempo de vocês. E é isso que você pode também colocar à disposição, né? O seu tempo, né, em estudar, em enviar um projeto, em, quem sabe, conseguir receber fundos, e você não precisou nem comprar a ADA, né, para colocar o seu risco no seu bolso hoje. Você pode colocar o risco no seu tempo também, que é um risco, né? Você colocar o seu tempo em determinados projetos que podem ser financiados ou não, ou você disponibilizar o seu tempo para determinadas atividades que são remuneradas dentro das comunidades criptos também. Bom, nós não temos mais nenhum debatedor inscrito, mas eu fiquei muito curioso e eu entrei aqui na Cardano, né? E entrei aqui, abriu até uma conta já, só que eu não consegui, começou a ficar tudo em inglês, então essa é uma pergunta. Quer dizer, esses projetos normalmente vai estar em língua estrangeira, né? Então, como a gente, né? Eu estou entendendo isso,
olhando para trás, é um investimento também, mas como ser esse esse certificador dos projetos, quer dizer, como a gente pode, eu falando português, né, tenho uma formação que eu acho que posso contribuir, mas como eu falando português, né, com dificuldade de língua estrangeira, espanhol até a gente arrasta um pouco, mas como é que a gente consegue ajudar esses projetos, né, a desenvolver, a fazer parte? Eu vou falar alguns movimentos que tiveram no Brasil e até para ajudar aqui o Petri. O sistema cartorial, né, que aqui foi começado falado desde o início, para mim isso já deveria ser blockchain, já poderia ser. Não é por quê? Porque eu tenho um judiciário que ganha, né, que delega aos cartórios fazer essas, entre aspas, certificações, né, na verdade são autenticações. O judiciário ganha, delega para os cartórios ganham bem também, está tudo bem ali, né? Hoje, por exemplo, acho que evoluiu, porque eu posso tirar uma certidão de nascimento minha. Se eu nasci lá em Pindamonhangaba, eu posso tirar aqui em Porto Alegre, vou pagar mais um pouco. Então, começou a melhorar isso, né? Essa comunicação. A certificação digital, que é um outro movimento que teve também, que é o eCPF, eCNPJ, Exato. ele é uma certificação também, já nesse modelo, né, de virtualização, etc. O GovBR, quando veio, a assinatura GovBR, também, né, só que nós não estamos tratando de dinheiro ainda, né, de recursos, nós estamos falando aqui de autenticar, de certificar, né? O Drex, aí sim, aí é grana, né? Grana certificada, como tu falou. Como a doutora Daniela falou, ela está ali controlada pelo nosso governo, quer dizer, não me adianta muito, eu estou preso a ele, né? Eu não tenho essa liberdade do Bitcoin ou do Ethereum ou até da ADA que eu anotei aqui. Aí é uma outra coisa, mas é dinheiro, né? Nós estamos falando aqui de certificação. Exemplo, né? Eu acho que de escrever uma coisa e essa coisa ela é validada por um grupo de pessoas, né? Gostam do projeto, então publica, né? Então isso publicando ou esse artigo ou essa caneca que eu vou criar, que se todo mundo gostar, ela pode virar dinheiro, esse dinheiro acaba sendo de todos. É isso que pelo que eu entendi, é isso, né, doutora Daniela? Essa é a grande ideia, né? Exato, Carlos. Doutor, respondendo a sua pergunta com relação à questão do idioma, a gente sempre foca muito na questão da descentralização. E você só tem descentralização quando qualquer pessoa consegue acessar em seu idioma, né? Você vai ver, sim, que ainda tem muitos materiais em inglês, a maioria inicia em inglês, mas o nosso trabalho, por exemplo, aqui no Brasil, é transferir esse conteúdo para o português, não é? Fazer com que qualquer pessoa possa participar. Existe, por exemplo, a comunidade Latam, tá? Então, nós temos reuniões em espanhol também, que junta a comunidade, em português também, enfim, nós temos alguns materiais, e a grande questão talvez a sua questão seja, como é que eu vou submeter, não é, o projeto, será que eu posso fazer esse projeto em português? A grande questão, bom, pelo menos que você pode, por exemplo, utilizar meios de inteligência artificial para fazer a tradução do seu projeto. Lá dentro da plataforma, eles perguntam, você utilizou a inteligência artificial para traduzir? Você pode colocar sim. Por quê? Porque se tiver algo que não parece estar adequado, eles vão saber, isso aqui foi traduzido por inteligência artificial. Aí as pessoas podem perguntar, foi isso mesmo que você quis dizer? Tá? Então, não tem limites. Os projetos, eles podem e devem ser executados em português, tá? Porque nós precisamos que as pessoas entendam o que isso significa. Se você quiser, por exemplo, montar ali um grupo de estudos, de palestras ou qualquer coisa, que isso seja em português, não faz sentido, né, aqui dentro do nosso país, a gente fazer algo exclusivamente em inglês. Então, é incentivado que as pessoas coloquem, sim, projetos em português. Então, o que é sugerido? Enviem em inglês, tá, com tradução, seja de alguém que entenda, ou seja, da inteligência artificial, e coloque a versão em português anexada também, né?
porque a comunidade brasileira ou a comunidade dos países de língua portuguesa também vai ler. Qual é a questão? Quando você submete o projeto, você não vai só submeter e ficar esperando a votação, tá, da comunidade, você vai submeter e vai apresentar também para a comunidade o seu projeto, você vai conversar com as pessoas sobre o que você quer, não é? O ideal é, vocês lançam, entendam o funcionamento, como isso funciona, tá? Porque eu entendo que talvez na cabeça de vocês possa estar uma loucura, porque eu falei de tantos conceitos diferentes, e para muitos isso é muito novo, tá? E eu vou dizer para vocês, para a maioria, mesmo dentro de todas as instituições universitárias que eu já fui, é altamente, assim, é novo. Eu já disse, nós estamos em 1990, talvez um pouco antes, sim, lá no finalzinho de 1980, tá? É nessa data. Então, imagina você explicar a internet lá quando quase ninguém tinha acesso. Ah, qual é a importância? Tem até um trecho, né, de algum vídeo de alguém falando assim, mas qual é a importância de você conseguir mandar mensagem, um e-mail, pela internet? A gente manda carta. A gente já existe isso, não é? Então, para você conseguir entender, para as pessoas conseguirem entender, tem que ser em português. Então, não existe limite. Os limites são colocados pelas próprias pessoas, não é? Aqui, na comunidade, a gente busca como resolver os problemas, não é? Você está vendo um problema ali, como é que a gente consegue resolver isso? O que você apresenta para resolver isso? Tá? Você viu agora, aí a maioria dos conteúdos estão em inglês. Por exemplo, os cardanistas no Brasil fizeram um trabalho durante anos muito importante para trazer os conteúdos sobre Cardano em português. Agora nós temos a GovChain Lab, que traz também português, e mais do que isso, nós estamos ajudando a construir essa governança, que no futuro eu acredito que vai também impactar a forma como a sociedade se auto-organiza. Muito bem. Petri, não sei se quer comentar mais alguma coisa, senão a gente pode ir para o encerramento. O que tu acha? Se a professora não quiser aprofundar em algum ponto de interesse, daí a gente pode iniciar o protocolo. Isso, por favor. Bom, só tenho a agradecer, não é? Mas eu gostaria de saber, não é, se vocês, no geral, conseguiram compreender. Eu entendo que realmente é algo muito novo, mas que eu quis ter esse desafio aqui de apresentar para vocês, porque é algo muito especial que está acontecendo, e vocês, neste momento, também estão participando dessa história, né? Da história daqueles que estão vendo e podem também participar do futuro, melhor para os seus filhos e para os seus netos, de um futuro transparente, de um futuro em que nós podemos ter sistemas 100% transparentes de como nossos governos funcionam, né? Hoje se fala muito em transparência, mas nós não temos transparência, né? De responsabilidade, de fortalecer a confiança. Eu acho que a maioria das pessoas hoje, elas estão angustiadas, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, tá? Sobre o futuro, não é? O futuro dos seus filhos, dos seus netos. Como isso vai acontecer? Será que eles vão realmente ter liberdade? Como a sociedade vai estar organizada? E a gente tem que voltar e colocar a responsabilidade no nosso colo e começar a pensar em modelos para reconstruir tudo isso, reconstruir a confiança nos nossos sistemas, né? E não só no sistema político. Eu acredito que eu não sou daquelas libertárias, tá? Que acredito que o governo não deveria existir. Não, eu não chego a isso. Eu acredito que sim, que os governos eles são necessários, no entanto, nós precisamos repensar esses sistemas e o funcionamento deles, repensar essa governança, e foi por isso que eu entrei nesse projeto de construir a governança da Cardano, porque eu acredito que essa tecnologia, a tecnologia da blockchain, vai beneficiar para que a gente entenda esses modelos num âmbito micro, né, e depois consiga pouco a pouco, aplicar em outras iniciativas locais, até mesmo chegar em governos que já tem alguns governos interessados, sim, em ter uns sistemas mais transparentes, em resgatar a confiança, porque uma vez que essa confiança se quebra de vez, aí nós temos os sistemas em colapso, né? E isso no mundo inteiro a gente está vendo cada vez mais. Então, nós precisamos reconstruir tudo isso, mas
não só colocar a culpa em quem já está no poder, porque aqueles que chegaram no poder chegaram lá por culpa nossa também, tá? Então, nós precisamos também, ao mesmo tempo, reconstruir. Como reconstruir? É repensar os modelos, né? Repensar e aplicar pouco a pouco até chegar onde nós gostaríamos, que é a mudança do sistema como um todo. Muito obrigada. Nós vamos cumprir nosso protocolo, então, tendo atendido todos os debatedores, eu vou convidar o capitão de cavalaria, Anderson Albani Lara, para fazer os nossos agradecimentos. Então, boa noite a todos. Em nome do ilustríssimo senhor Everton Marque, delegado da DESG, da Comissão Executiva da DESG e dos alunos do curso de Estudos em Política e Estratégia, eu gostaria de saudar nossa ilustre palestrante, doutora Daniela Alves, e agradecer pelo tempo que a senhora reservou para transmitir os conhecimentos a respeito da governança descentralizada, assunto muito atual e que tem se mostrado cada vez mais importante para o futuro da nossa sociedade. Eu agradeço ainda por abordar o conteúdo de forma clara e objetiva, né, e agregar conhecimento sobre essa ferramenta que nos traz mais transparência e liberdade no nosso dia a dia, né. Esse aprendizado certamente será muito valioso ao longo de nossas vidas. E finalizando, eu gostaria de entregar um diploma de agradecimento que materializa nosso reconhecimento e a sua colaboração com o nosso curso. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Anderson. Quero agradecer a todos que estiveram aqui hoje, ao doutor Everton Marque, ao coronel Petri também, a todos vocês, algumas pessoas aqui que eu já conheço e fico muito feliz em revê-los, muitas saudades também, e fica aqui o meu agradecimento por mais essa oportunidade. Ao longo dessa semana, eu vou mandar para o coronel Petri alguns links, tá, que podem ser úteis para vocês. Quem quiser ter acesso, não é, perguntem para o coronel, tá, porque não é a intenção fazer propaganda, mas disseminar o conhecimento. Então, quem quiser aprofundar mais, poderá acessar com os links que eu vou passar para o coronel. Então, novamente, muito obrigada pela presença de todos. Okay. Nosso delegado Everton Marque vai fazer as considerações finais. Está sem som, doutor. Doutor Everton, agora sim. Doutora Daniela Alves, eu só gostaria de complementar o que já foi dito, né, por todos que já falaram, e principalmente pelo aluno que fez o agradecimento, o Anderson, né, capitão do Exército, no sentido de enfatizar, vamos dizer, essa abordagem que talvez para muitos tenha sido a primeira vez que entrou em contato com esse tema. É realmente muito instigante, e para a turma que já está mais adiantada na idade, é complexa. O pessoal mais jovem domina essas ferramentas e é mais fácil. Mas isso aí tem um aspecto muito importante que eu acho, é que trouxe essa novidade, vamos dizer assim, e que isso aí vai ser uma coisa do futuro muito em breve, né? E as pessoas têm que se adaptar a essa tecnologia, não tenha dúvida. Muito obrigado pelos conhecimentos transmitidos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, doutor Marque. Obrigada pelas palavras. Obrigada a todos. Nós que agradecemos, hein, todos aqui. Tema muito atual. Podemos fazer palmas virtuais para a Daniela. Aproveitando que o professor Suano puxou aí aí presente. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, então. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Uma boa noite. Boa noite.